Seu Hélio, boa tarde. Diga, Boa por tarde. favor, seu nome completo. Hélio de Araújo Vasconcelos. Muito obrigado. Com a palavra o MP para Henrique. Hélio, o senhor é pai do Henrique, correto? Correto? E é esposo da Judite. Correto. O que aconteceu sobre esses fatos que estão na denúncia? Sobre Desagradável. Primeira vez que eu vou acusar alguém, e logo a meu filho. Porque em 2012 eu não conseguia entrar na minha casa. Então, Ele trocava os cadeados sistematicamente. Como é que aconteceu? Os senhores deram uma procuração para ele? Foi isso? Exatamente, infelizmente. E quantos imóveis os senhores tinham e deram a procuração para ele? 4. 4. Inclusive que os senhores moravam. Não. 4 além do que morava. Certo. E aí era para ele fazer o que com essa procuração? Administrar foi uma maneira de dar um trabalho, um emprego a ele, entende? Ele era remunerado, nós não recebíamos nada de volta em torno, entende? Seria o quê? Para alugar apartamento, pegar Alugar, os casa, aluguéis? apartamento, casa. E E aí, administrar. O que aconteceu? Olha, que eu passei a cobrar que ele prestasse conta, disse que eu procurasse a justiça. Então, eu os procurando a justiça. Tá certo. Aí, então, os apartamentos estavam alugados Então, e ele não... não presta conta. Mas o senhor sabe se os apartamentos realmente estavam alugados? Estavam. Como é que o senhor sabe dizer que os apartamentos Eu estavam... conheço alguns dos inquilinos, não todos. E era, durante esse período... Quanto tempo demorou que ele estava com essa procuração? Já faz tempo. Eu e a mãe demos a procuração Mas foi em para 2000... ajudá-lo, estimulá-lo. Mas o que eu a queria trabalhar. saber, seu William, é quanto tempo que ele ficou administrando esses apartamentos? Uns 10 anos por aí, em torno. Tá bom, mas durante alguns anos ele repassava os aluguéis? Nunca. Nunca? Mão beijada. Coisa de pai para filho. Porque Eu não aqui na faria isso denúncia nunca mais. fala em 30 mil reais. Seria o seu Total? prejuízo, é. Ai, não sei não, doutora, valores, não sei como. Meu prejuízo? É. Bom, então, os senhores deram essa procuração, o senhor lembra quando? Bom, já faz uns 10 anos. Uns 10 anos. E aí, Quase uns 10 em 2002, o senhor pediu uma prestação de contas, foi isso? Foi. E ele não prestou contas? Negou. Ele é agressivo, não tem diálogo. Vai para a justiça. Nós fomos. E durante todo esse período ele não repassou nenhum dinheiro de aluguel Não. para os senhores? Não. E depois que o senhor foi para a justiça, registrou a ocorrência, como é que está a situação hoje? Eu registrei a ocorrência, doutora, porque eu fui, na 19ª, eu fui indicado um criminoso por maus tratos à minha mulher. Sim. Uma série de mentiras que ele mente patologicamente. Uhum. Então, para eu dizer que eu não sou bonzinho, só sou bom, eu fui para a justiça para acusá-lo também, para mostrar o outro lado da moeda, o que ele estava fazendo conosco, com o pai e com a mãe. Deixa eu lhe fazer mais umas perguntas. Sem eu poder entrar no imóvel que é nosso. Porque ele trocava sistematicamente. Vou lhe mostrar as fechaduras. As fechaduras e... Então não precisa mostrar as Vocês não fechaduras, acreditam não. em mim? Não, eu acredito. Eu passar lá embaixo foi uma luta. Demorou. Mas o que eu quero saber do senhor é o seguinte, ele não repassava dinheiro, mas ele dava alguma coisa para os senhores? Tipo assim, Trabalho. Não, eu quero saber Financeiramente, assim, não. alimentos, remédios, ele comprava alguma coisa? Não. Os IPTUs ele pagava direito? Não, Condomínio? quem paga sou eu há anos. O IPTU. E o condomínio ele pagava? Não, era um inquilino. Mas o inquilino pagava. Isso ele pagava direitinho. Ele O repassa. inquilino, Tá certo. sendo que eu pago o IPTU, Ah. o inquilino repassa para ele sem eu ver a cor do dinheiro dos 4 imóveis. Eu pago o Então, na IPTU. verdade, o dinheiro todo desses imóveis ficava para ele. Sim, E aí, como eu lhe perguntei, hoje, como é que está a situação? Ele continua... é igual. Continua igual. Continua Os senhores igual. não revogaram essa procuração? Eu tenho a curatela da minha mulher no momento. Sim, mas aí então ele continua através com uma da procura... justiça, porque foi ele que pleiteou a curatela da mãe. Ah. Mas na justiça eu ganhei. Eu tenho aqui ó, o termo de curatela. Mas eu quero saber o seguinte, ele hoje continua administrando os apartamentos E continua. e continua sem dar dinheiro para vocês. Exatamente. Tá bom, sem mais. Está gravando isso, tá? Tá, Tá. tá. Ah, ótimo. Então não precisa repetir. Pelo assistente. Excelência, eu só quero que a testemunha informe ao juízo se, além desses apartamentos para alugar,
o acusado, Henrique, utiliza de uma casa da família sem pagar aluguel, seja para ele, seja para a mãe, Como moradia. como moradia, há quanto tempo? A casa onde ele mora Há uns 10 anos. Pertence ao senhor e à sua esposa? Exatamente. E ele mora lá há 10 anos e não paga aluguel nenhum. Não. Se ele tem uma noção do valor de mercado do aluguel de uma casa, nas dimensões que essa casa tem. É uma casa grande, realmente. Vale mais o terreno. Nós não temos essa dimensão, mas um especialista que fez um levantamento. Posso ficar com esses documentos aqui Pode, para anexar o sim. processo? Pode ser. Inclusive o termo de curatela, né? Também é uma cópia. Pois não, doutora. Que ele descreva a casa e qual o valor que consta dessa Eu não avaliação sabia. de Eu sou aluguel. rico e não sabia que era rico. Com esse valor ainda Eu do já tenho o imóvel. laudo aqui, o laudo já informa o Então, valor. tá bom. Eu não sabia que era rico, doutor Rude. Por fim, Excelência, se em 2012, quando ele pediu a prestação de contas, ele explicou ao filho que precisava contar com esses proventos advindos dos aluguéis, tendo em vista que estava numa situação financeira Não, delicada. porque minha mulher fez um AVC, além dela ser uma neuropata crônica, ela fez um AVC durante o ato cirúrgico. Ficou com sequelas, é cadeirante atualmente, e despesas aumentaram horrores. E o meu ordenado não dava conta, porque o dela, ela também doou, entre aspas, para o filho, a pensão dela, como aposentada. Isso ontem, mês passado, nós conseguimos reverter, através da justiça. Reitero, Através de Excelência, vocês. se em 2012, quando ele procurou o filho, ele pleiteou que então o filho passasse a repassar o valor desses aluguéis. Mas ele não repassa, não. Mas o senhor pediu a ele? Sim, ele não tem diálogo, eu não consigo conversar com ele. Mas o senhor chegou a verbalizar isso, né? Sim. E ele mandou o senhor procurar a Procurar a justiça. justiça, exatamente isso. Sem mais perguntas. Pela defesa. Deixa eu só tentar entender aqui um pouco. Não precisa É não. uma novela, doutor Ruth. Vamos lá, vamos por parte. Quantos imóveis ele administrava? 4. Né? Quando o senhor entregou a administração desses imóveis ao seu filho, Sim. o que foi acordado? Que ele... Ele ficaria ele com ficaria os proventos, com os aluguéis. com o valor Ele sempre total ficou- dos aluguéis? Foi. Então, de início, né, Isso o foi senhor por autorizou, escrito. né? Sim. E aí, a partir de 2012, que o Foi senhor... pleiteado, ele passou a jogar para a corte, vai para a justiça. Entendi. Então, antes disso, era com a sua autorização Nossa, e com a bem autorização da da minha sua mulher. esposa, né? Exatamente. A partir de 2012, ele Mas passou não- a reter esses aluguéis sem o consentimento dos senhores. Sim, ele sempre ficou com os aluguéis como uma forma de pagamento que nós dávamos, entende? Entendi. Mas a partir de 2012, aí já sem o consentimento dos senhores. Exatamente. Né? Os senhores possuem outros filhos? Temos. Tem? São 2. Os senhores ajudam também os outros filhos? No da mesma momento, forma? não. Sempre procuramos ajudar, né? Mas no momento não há essa necessidade. Entendi. O acusado é que necessitava mais da ajuda dos senhores, né? Exatamente. Entendi. E a luta dele é financeira, em resumo. Motivos são financeiros. Entendi. Ele tem formação? Nós demos educação e instrução a ele. É o melhor bem que ele pode fazer. Ele é advogado. Ele é advogado. Ele concluiu a faculdade de Direito. Concluiu, né? O senhor sabe se ele está inscrito na ordem? Tá. Tá. Então está habilitado a advogar, né? Tá. Ele se defende, né? Ele não Entendi. tem advogado. Não tinha. Doutora, não O sabia. doutor assumiu a defesa dele. Tá. O senhor saberia nos dizer hoje qual é o total desses aluguéis, desses 4 imóveis? O senhor tem alguma noção? Aproximado? Pode ser aproximado. Uns 5 mil, mais ou menos. Os 4? É. Ou 5 mil de cada um deles? Não, cada um não, antes fosse. Não, doutor. Os 4, né? Acho que sim. Entendi. Não sei precisar, não.
Entendi. Porque, inclusive, quem fez essa avaliação fez dos outros também. Eu não tenho aqui no momento. Entendi. Não, tá ótimo. Pode fechar.